E aí, nesse evento, eu quero agradecer infinitamente o professor Ricardo Mateus, que veio aqui, né, estrear essa versão presencial aqui do online, né? Ele é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, vocês vários conhecem muito bem, né? E ele vai falar para a gente de física de partículas e da trajetória profissional dele, né? Esse Cunho Science foca nesses dois aspectos, tanto o conhecimento do assunto mesmo que ele trata, como da trajetória que ele fez, percorreu e que eventualmente algum de vocês pode também estar percorrendo, né? E antes da gente passar as perguntas dele, né, eu vou anunciar, vocês receberam todos um númerozinho, né? A gente vai ter um sorteio no final do evento do livro da Lisa Handel, que fala sobre partículas, partículas, cosmologia. É uma pesquisadora muito renomada e escreve de modo muito gostoso sobre isso. E uma camiseta do UCES. Então, vão ser 2 sorteios no final do evento. Quem precisar de certificado de participação, tem aqui o QR Code, né? Vocês podem estar entrando, recebendo o link e preenchendo seus dados e vocês recebem um certificado. Nesse pedido de certificado, tem também um questionário de avaliação do evento, cujas respostas são muito preciosas para nós. Se vocês, mesmo que vocês não precisem do certificado, se vocês quiserem, puderem entrar lá e darem a opinião de vocês, a gente agradece bastante. Né? Agora, vou passar a fazer perguntas e no final, assim, mais para a parte final, vocês também podem fazer perguntas para o professor Ricardo sobre quaisquer assuntos que vocês queiram. Né? Bom, aqui está ele, eu falei que ele é professor do IFT, né? Aí eu gostaria que ele mesmo falasse da sua trajetória e se apresentasse para vocês. Tá bom, primeiramente, obrigado, Norma, pelo convite. Tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é falar do que a gente trabalha, isso é bastante legal. Né? De mim eu não gosto de falar tanto, mas vamos lá. Eu comecei a fazer física, né, na USP, em 97, já colando a data ali, e assim, até um pouco antes de entrar no vestibular, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Né? Era algo que eu estava entre diversas coisas bem diferentes. Eu pensei em fazer história, eu pensei em fazer biologia, e aí física no finzinho, na verdade, bem perto do fim do colegial, que física meio que ultrapassou todo o resto, falei, vou fazer física. Né? Aí logo que eu entrei no IFUSP, né, Física da USP, me tentaram de novo, porque eu acho que era o primeiro ou o segundo ano de um curso novo que eles estavam criando de ciências moleculares, que era multidisciplinar. Aí eu fiquei de novo, assim, mas ainda assim decidi ficar em física. Né, e eu fiquei um tempão. Então eu fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado todo na USP. Durante o doutorado, eu passei um tempo nesse lugar aqui, que é a Universidade de Montpellier II. Lá em Montpellier tem 3 universidades, a Universidade de Montpellier 1, a 2 e a 3. A 2 é a de exatas e biomédicas. Então eu passei um tempo lá, fiz 2 visitas, somando tudo deve ter dado quase, eu não lembro, um ano e meio que eu fiquei por lá, então parte do meu doutorado foi feito lá. E nessa época, eu estava trabalhando, se você pega a área de física de partículas, né, ela tem também as suas subdivisões, né, que a grosso modo, a gente chama de setores, né? Você tem um modelo de física de partículas e tem setores diferentes que se aplicam a coisas diferentes, né? Então, durante o doutorado, eu trabalhava com uma força forte, né? Eu estava preocupado com coisas que estão essencialmente relacionadas aos que os quarks fazem, como os quarks se ligam. Depois eu posso falar o que é um quark, se o pessoal estiver interessado, mas como os quarks se ligam, como que eles formam o próton, como que eles formam o nêutron e outras partículas. Então, até o fim do meu doutorado, eu trabalhava só com isso que a gente chama de física hadrônica, né? que é esse setor forte de interações nucleares fortes no modelo padrão. Né? Só que aí, quando eu terminei o doutorado, eu estava super curioso com outro setor do modelo padrão, que é o que a gente chama de setor eletrofraco, que é o que aparece quando você unifica a força fraca com a força eletromagnética, a força nuclear fraca com a força eletromagnética.
né? E que está intrinsecamente ligado ao Higgs. Então, naquela época, isso que eu terminei o doutorado era 2010, algo assim, o Higgs ainda não tinha sido descoberto, e estava aquele frisson, estava começando a funcionar o LHC, que eu posso falar depois, que é um acelerador de partículas, e estava um frisson enorme em torno, será que nós vamos achar o Higgs? Será que ele existe de verdade? Era uma previsão teórica de 40 anos antes, certo? 50, quase. 1960 e pouco foi previsto o Higgs, né? E eu estava muito curioso de aprender aquilo. Eu fui fazer, larguei. Eu continuei trabalhando em tempo parcial nas coisas que eu fiz no doutorado, mas fui fazer o pós-doc numa área completamente diferente, né? Muita gente até me falou na época, você está pulando sem paraquedas, né? Arriscado fazer isso, porque pós-doc tem que ser produtivo. Eu falei, eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. E aí eu fui, comecei a estudar a física dessa parte eletrofrágil. Aí eu fiz o pós-doc aqui no Instituto de Física também. Aliás, 2010 está errado, eu terminei o doutorado em 2007. 2010 foi quando eu terminei o primeiro pós-doc. Eu fiquei no IFUSP até o fim desse pós-doc, né? E aí, quando eu estava preparando para fazer um outro pós-doc fora do Brasil, aí já nessa área da física da parte eletrofárica, do modelo padrão, a situação econômica melhorou um pouco no Brasil, começou a ter concurso nas universidades, né? Começaram a contratar professores. Eu só tinha um pós-doc, então eu estava com 2 anos e meio de pós-doc, era pouco, na verdade, para virar professor, mas não dava para dizer, olha, daqui a 10 anos eu volto para o Brasil e arrumo um emprego, é muito arriscado no caso do Brasil, né? Então eu comecei a fazer concurso e acabei sendo contratado, na verdade, num concurso para matemático na Unifesp, lá no campus de Diadema, né? Eles têm, o concurso era para matemática, mas eu passei, né? E fiquei lá 2 anos dando aula de matemática só, né? Então eu estava no setor de física e matemática lá, mas eu era responsável por disciplinas de matemática. E aí, no fim de eu continuei fazendo concurso, né, nesse tempo todo, e no fim de 2011 eu passei onde eu estou até hoje, que é o Instituto de Física Teórica da Unesp, certo? Então, ali é um instituto. Por que eu preferi esse instituto em relação à Unifesp? Porque na Unifesp eu estava dando aula de matemática, não de física, não tinha curso de física. Já esse instituto não tem como estar mais ligado à física, né? Ele é um instituto que é um instituto de pesquisa em física, nem graduação tem, né? Ele é bem focado em pesquisa mesmo e pós-graduação. Então, a gente tem só alunos de pós, né? Tem bastante tempo para fazer pesquisa. Apesar desse nome, física teórica, ele tem experimentais também, então tem um grupo ligado, experimental justamente na área que a gente vai falar aqui, né, do LHC, né, e estou lá desde então, e desenvolvendo outras atividades também, então, de mais ou menos, eu diria 2015 para frente, já faz uns 5, 6 anos, eu comecei a me envolver também com muitas atividades administrativas dentro da Unesp, né? Então, estou envolvido aqui na Fundação IFT, sou vice-diretor do Instituto de Física Teórica, estou na Editora Unesp, a gente faz de tudo, né? Esse é um aspecto da carreira de cientista, já que o foco também é esse, né? Que as pessoas raramente sabem, né? Que você, como cientista, você faz muitas coisas diferentes, né? Você dá aula, que é uma coisa que eu adoro fazer, você faz pesquisa, você faz administração, você faz divulgação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, você tem várias profissões embutidas em uma só, né? Tem dia que eu estou preocupado ali com documentação de licitação e essas coisas que a maioria de nós não sonhava em fazer quando resolveu fazer ciência. Mas para a vida funcionar. Não, e que são necessárias, né? Alguém tem que fazer, e não tem como alguém que não entende da atividade fim fazer, porque como é que você vai licitar equipamento experimental de física se você não entende nada de física, certo? Não tem jeito. Então, essa parte da administração tem que ser feita também por física. Agora, uma curiosidade ainda no campo da sua formação, né? Você fez física, a física tem geral, né? Por quê física drônica? O que te fez? Porque você, mestrado e doutorado, você foi para essa área. Por que não? Sei lá. Sim, eu sempre tive esse interesse. Isso é muito comum, inclusive para a maior parte dos alunos que faz física, em ir na coisa mais fundamental possível, né? Você quer saber o que está por baixo, do que está por baixo, do que está por baixo. Então,
Já na graduação eu sempre quis. Depois que eu comecei a saber o que era física de partículas, eu queria fazer física de partículas. O que balançou em algum momento foi que eu comecei a trabalhar na construção de um acelerador de partículas que estava acontecendo lá dentro de física da USP. O laboratório do acelerador linear estava construindo um acelerador de elétrons lá, e eu me envolvi na construção dele, até projetei uma peça lá, isso ainda como iniciação científica, né? Mas aí, bom, enfim, no Brasil tem as dificuldades intrínsecas de fazer física experimental. As pessoas que fazem física experimental no Brasil são heróis, são pessoas admiráveis no sentido de que os desafios logísticos enfrentados são enormes. Eu não era tão heróico, teve um momento que eu falei, pô, eu não aguento mais ter que procurar parafuso para comprar, sabe? Porque a estrutura é muito, muito pouco, digamos, é muito precária, né? Tudo que você precisa é difícil, tem pouco dinheiro. E aí eu acabei indo fazer a parte mais teórica. E na época, eu estava fazendo um curso de física de partículas com um professor que fazia física de hadrons, Fernando Navarro. E assim, a escolha foi mais pela pessoa mesmo. Assim, eu me dei muito bem com ele. Eu acho que isso é uma coisa importante. Quando você tem boas relações com a pessoa que você vai trabalhar, eu não tinha nenhum preconceito para nenhuma área de física de partículas. Eu me dei muito bem com ele, enquanto ele ainda era professor de um curso que eu estava fazendo na graduação. E aí eu conversei com ele, ele topou. E aí eu fui descobrir o que era física hadrônica depois, né? Eu fui aprender durante o mestrado o que era física hadrônica. A escolha foi pela afinidade com a pessoa que eu ia trabalhar mesmo. E a percepção de que aquilo tinha uma relação com a física fundamental. Né? Eu sabia que era física de partículas, o curso que ele estava dando era o curso de física de partículas, essa parte eu já tinha ideia, eu queria estudar a coisa que está mais na base de toda a pirâmide de coisas que você pode ir construindo, e ele trabalhava com isso, né? Agora, qual área da física de partículas foi um pouco aleatório, né, na verdade. Você vai na pessoa que você acha que vai ser um bom orientador, e eu acabei nessa área para o mestrado e doutorado. Então, agora você está falando que você trabalhou sempre em física de partículas, tudo. Então, vamos lá. O que são partículas elementares? O que são os elétrons, prótons? Então, a partícula elementar, a definição é a mesma, o que a gente chama hoje de partícula elementar, é a mesma coisa que lá atrás os gregos chamavam de átomo, né? O que hoje a gente chama de átomo não é o átomo que os gregos queriam chamar de átomo. Então, eu vou explicar, por isso até o título que eu passei, né? Átomo do átomo. Porque os gregos tinham essa ideia de que você ia dividindo uma coisa, vai quebrando, quebrando em pedacinhos cada vez menores, né? Uma ideia mais ou menos desse tipo, né? E você vai quebrando as coisas, qualquer coisa que você pegasse, você vai repartindo, e vai repartindo, e vai repartindo, e vai repartindo, né? E eles tinham essa ideia que era filosófica de que alguma hora você chegaria num bloco básico de construção das coisas, que seria indivisível. Esse bloco não dá para dividir mais. É isso que quer dizer átomo, né? Quer dizer indivisível. Né? E essa ideia durou umas boas centenas de anos, né? Quase 2 milênios, e o pessoal procurando esse átomo. Quando os químicos começaram a entender a estrutura da tabela periódica, no começo não tinham tantos elementos na tabela periódica, eles falaram, a gente achou os átomos. Né? São esses caras aqui que formam todos os elementos químicos. A gente achou os blocos básicos. Né? E isso a gente ainda está aqui. Né? Peraí. É um aparelho diferente. A gente está aqui, né? Nesse nível. Na verdade, aqui, são essas bolinhas. Né? Eles nem sabiam que os átomos eram feitos de alguma coisa. Certo? E eles chamaram aquilo de átomo e ficou assim, né? Por pouco tempo, aí talvez uns 20, 30 anos, já começou a proliferar, então começaram a achar átomos demais. E mais, esses átomos tinham uma estrutura periódica, então a propriedade dele, você ia aumentando o peso do cara, a propriedade repetia, e a propriedade repetia de novo. Isso aí tinha toda a cara de que por trás tem algo que explica por que sei lá, o hidrogênio, sabe, o que o hélio tem de semelhante com os outros gases nobres, que eles têm propriedades tão parecidas, né? Então,
começou a ficar com cara que tinha coisa por trás, e aí descobriu, não, o átomo não é átomo. Ele não só tem coisas lá dentro, como a gente consegue arrancar elétrons do átomo, aí descobrimos um elétron, descobrimos um núcleo. Aí o núcleo também não era indivisível, certo? Ele tem prótons e nêutrons. E hoje a gente sabe que os prótons e nêutrons também não são indivisíveis. Eles têm coisas que compõem eles. Então, o que hoje a gente chama de partícula elementar ainda é esse objeto, em princípio hipotético, né? Que é a coisa que não importa quão fundo a gente olhar dentro dela, a gente não vai achar nada dentro. Ela é um objeto fundamental, elementar. Aí vem o nome partícula elementar. Na linguagem que a gente diz, o cara não tem estrutura interna. Ele não tem nada lá dentro que você consiga ver. Claro que isso aí é um problema experimental. O que a gente chama de partícula elementar hoje pode não ser, do mesmo jeito que nenhuma das outras eram no caminho. Então, hoje, a gente tem os quarks, que é o que a gente chama de partícula elementar, mas a gente tem uma noção bem clara que, quando eu digo o quark não tem tamanho, ele não tem estrutura interna, essa minha afirmação está sempre limitada pela precisão que eu consegui medir. Então, quando eu digo o quark não tem tamanho, o elétron não tem tamanho, então eu tenho uma lista, eu tenho uma nova tabela periódica, certo? Dessas partículas. Eu sei que eu digo que todas elas não têm tamanho, mas o que eu quero dizer com não tem tamanho é só e única e exclusivamente que o tamanho delas é menor do que a precisão dos meus experimentos, né? Então é isso que a gente fala das partículas elementares. A tabela periódica que eu tenho aqui em algum lugar é essa daí hoje, certo? Essa é a tabela. Você tem aí, é bem menor que a tabela periódica, certo? Mas ela já tem algumas características periódicas, embora isso aí não seja, digamos assim, evidência clara de que tem algo dentro das partículas, o faro de cientista fica assim aguçado, né? Você fica com a sensação. Então, por exemplo, o jeito que está organizada essa tabela já não é à toa. Esses três caras aqui, ó, são muito parecidos em quase tudo. Todas as propriedades deles, a carga e outras propriedades deles são iguaizinhas. A única coisa que muda é que um vai ficando mais pesado que o outro. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Esses três caras são os mais complicados, mas eles também têm muitas propriedades em comum, embora eles não vão ficando mais pesados. Então já tem uma certa estrutura de repetição aí, que hoje a gente entende. Tem essa lista de partículas, a gente sabe que elas têm essas propriedades, até onde a gente conseguiu olhar elas, não achou nada dentro, então, por isso a gente chama delas elementares. Até então é isso. Mas a gente não entende que, por exemplo, essas propriedades se repetem. Tá. Mas você sabe que são essas as partículas elementares que você tem hoje. Exato. Mas observa uma coisa na sua tabela, que você tem uma divisão aí. É tudo partícula elementar, né? Mas você tem os bósons e os férmions. Que separação é essa? Então, essa separação, aqui, eu não vou tentar explicar de cara o que é um bóson e um férmion, a definição mais rigorosa, mas uma coisa intuitiva que vale a pena guardar é que esses caras, que é os que a gente chama de férmions, eles têm uma propriedade que é o que a gente chama de princípio de exclusão, né? Que faz com que, a baixas energias, eles sejam os caras que a gente associa normalmente à matéria, né? Então, os elétrons correm dentro dos fios, estão aqui. Esses dois caras aqui juntos fazem o próton e o nêutron, certo? Então, esses férmions que estão do lado de cá, eles são o que formam o que a gente chama de matéria, baixa energia. E esses em azul, que são os bósons, eles são os responsáveis por como esses férmions se comunicam, como que eles trocam informação. E, portanto, esses caras geram as forças da natureza. Então, o fóton, a troca de fóton, gera o eletromagnetismo. Todas as forças elétricas e magnéticas que a gente tem são explicadas por troca de fótons. A troca de gluons gera a força, a parte da física hadrônica, que eu falei que eu estudava, né? Mais intensamente no doutorado, que é responsável por ligar esses caras aqui e formar o próton e o nêutron, por exemplo. Esses dois outros caras formam uma força fraca, né? E o Higgs tem uma força, digamos, dele próprio, que você poderia chamar de uma força, mas por diversas desconfianças que a gente tem do Higgs, a gente ainda não chama isso de uma força, né? O papel dele, basicamente, é dar massa para todo mundo, né? Mas é verdade que, por exemplo, dois caras desse aqui podem trocar o Higgs e sentir uma força atrativa por causa disso também.
Então, basicamente, essa divisão entre bósons e férmions está muito ligada fenomenologicamente a isso, né? Os caras têm propriedades diferentes que levam a isso. Uns têm mais cara de matéria e outros têm mais cara da interação entre as coisas que fazem matéria. Isso é muito bonito, né? Isso é muito Aqui bonito. nesse quadro estão todas as forças da natureza, menos uma, que é a gravidade. Né? Então, aí você já falou um pouco do bóson de Higgs, porque é um furor, né? Se fala do bóson de Higgs. A importância é porque você falou, tem uma série de descobertas que tem por trás esse bóson de Higgs. Tem várias coisas importantes. Ele é o único cara aqui, dessa tabela inteira, que não tem uma propriedade que a gente chama de spin. Ele é o único cara escalar aqui. E isso gera uma série de inconveniências para a parte mais teórica da teoria, certo? Mas ele está lá, a gente viu ele experimentalmente, ele existe, talvez ele seja composto de outras coisas. É o cara daí que mais difícil é acreditar que é elementar de verdade. Mas o furor em torno dele é porque esse cara é fundamental para a teoria. Né? Sem ele aí, todas as outras partículas que estão nesse quadro deveriam ter massa zero, por razões de simetria da teoria que são bem verificadas. Né? E quando esses caras foram sendo descobertos, a gente percebeu qual simetria estava por trás das interações dele, né? A gente propôs um modelo que explicava todos esses caras, certo? Mas esse modelo proibia que eles tinham massa. Né? E aí veio o Higgs e outras pessoas, não foi só o Higgs que falou isso, né? Propuseram o seguinte: se existir um cara escalar que tenha tais propriedades, eu entendo porque todo mundo tem massa. Isso foi em 63, eu acho, 60 e pouco. Né? E a gente tentou achar esse cara, certo? Para confirmar que ele existia, você tem que ver ele no experimento. Física funciona assim, certo? Não adianta só a teoria ser bonita, ela precisa ser verificada. Né? E o que aconteceu é que, bom, de 63 até 2012, quando ele foi descoberto, tem bastante tempo. Então, a gente tinha uma teoria, as partículas tinham massa, a teoria que a gente tinha que permitia as partículas terem massa dependia desse cara, mas ninguém achava o cara, né? Ninguém achava o cara, e levou 60 anos para ele ser encontrado. Então, você dá para imaginar como que os físicos ficaram no dia que foi anunciado. Né? Tem lá a cena, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar a cena de todo mundo sentado, aluno dormindo do lado de fora do auditório, porque o boato já tinha se espalhado. Né? A gente já sabia que ia ser anunciado antes de ser anunciado. Quem era da área ouvia os boatos todos. Né? Então, tinha fila fora do auditório. Aí tem o próprio Peter Higgs, que era vivo, é vivo até hoje, né? Lá no auditório, chorando. Foi um negócio bem bonito. Assim. E fechou o modelo padrão. Então, em princípio, pode ser só isso. Pode ser, mas a gente não sabe. E aí você mesmo mencionou que a física não é só uma teoria bonita, né? Ela tem que ter experimento por trás. E são experimentos imensos, né, que estão por trás da física de partículas. Você não queria falar um pouco para a gente aí? Posso falar, inclusive, de um que é o que descobriu o Higgs. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui, né? Então, esse é o Large Hadron Collider. Hadron, porque ele colide hadrons, que é a área de física forte que eu falei. Né? O hadron principal que ele colide aí é o próton, certo? Então, isso aqui é um anel enorme. Né? Ele olha lá a circunferência dele, 26 quilômetros, 27 quilômetros, né? Onde os prótons ficam girando aqui dentro. Né? Então, você tem prótons girando no sentido horário e no sentido anti-horário. E, de vez em quando, eles se cruzam. Eu não tenho o desenho deles cruzando, mas de vez em quando eles se cruzam. E quando eles se cruzam, basicamente está pegando um próton, praticamente na luz da luz, e batendo de frente com outro próton, andando também praticamente na luz da luz. E os dois explodem, saem pedaços para todo lado, né? E a energia que você botou num ponto é tão grande que você consegue olhar mais e mais fundo dentro do próton. Essencialmente é isso, é uma brincadeira de tentar quebrar a coisa em pedaços cada vez menores, né? E é isso que você faz quando você põe muita energia num lugar só. Você olha ao mesmo tempo em escalas cada vez menores e em energias cada vez mais altas. E é aí que aparecem essas partículas do modelo padrão que são mais pesadas,
né? Elas não existem na natureza, né? Na natureza elas desaparecem muito rapidamente. Então você produz elas, elas desaparecem. E aí você olha os resultados. Quando elas desaparecem, elas emitem um monte de outras partículas, você olha o resultado e tenta ver o que apareceu lá, né? Isso é isso que esse acelerador faz. Esse acelerador, ele é a maior colaboração realizada pela humanidade para fins pacíficos, né? Nunca nenhum outro trabalho colaborativo tão grande foi feito, nem em número de pessoas. Você tem, além do trabalho de fazer o acelerador operar, você tem grupos que põem os aparelhos deles aqui. Tá vendo esses 4 pontos? É onde os prótons que estão indo na direção horária cruzam com os que estão indo na anti-horária, né? E cada colaboração dessas, as maiores tem 2.000 pessoas cada, só na colaboração, fora para construir todo o resto. Para ter ideia do tamanho, isso seria o tamanho dele se eu colocasse o centro na Praça da Sé, né? Então, uma ponta estaria passando lá na Barra Funda, que é onde está o IFT, a outra lá na Zona Leste, para lá da ponte da Vila Guilherme, tá vendo? E no lado sul, estaria lá na Vila Mariana. Esse é o tamanho da delegacia colocado em cima de São Paulo, né? E aqui tem alguns números, né? Olha lá, quase na velocidade da luz, está lá com perto da velocidade da luz, ele está 99,99999, não vou tentar falar todos os 9% da velocidade da luz, né? Então eles dão 11 mil voltas por segundo nesse túnel, enorme, né? E outra, você não quer que esses caras param, então eles correm dentro desses tubos aqui, ó, que você está vendo, né? E o tubo tem que estar vazio e frio, né? Esse vácuo que tem dentro do tubo é mais vazio do que na Lua, certo? Para você achar um lugar que o vácuo é tão vácuo, você teria que ir fora do sistema solar, mesmo no espaço em volta da Terra, ou entre a Terra e a Lua, o vácuo não é tão vazio quanto o que tem ali dentro. A mesma coisa vale para a temperatura, né? É mais frio que o espaço sideral, certo? E ele produz aqui para a máquina, né? Um dos aparelhos, tem uma pessoa nessa foto em algum lugar, acho que foi cortada, mas uma pessoa mais ou menos do tamanho dessa coisa verde aqui, certo? A pessoa seria, eu estou mexendo no meu cursor aqui, e ele produz aí 600 milhões por segundo, é uma quantidade enorme de dados, tem todo um desenvolvimento de computação, que você vê que também é enorme, né? A quantidade de dados que você precisa para armazenar, né? Que é um monstro, é a maior construída, certo? É uma das poucas máquinas já construídas que você consegue ver do espaço, dá para ver do espaço, né? O lugar onde ele está, apesar de ele estar enterrado, você vê... Ele está enterrado, né? Ele está enterrado a mais de 100 metros de profundidade, e isso vai ficar radioativo quando as colisões ocorrem, né? Enfim, é uma máquina enorme, feita só para fazer esse experimento, para entender a natureza. Isso é uma coisa importante, né? Isso é uma coisa que eu repito aqui, as palavras do ex-diretor científico da FAPESP, né? E ele falava assim, tem 2 tipos de ciência que você pode fazer, né? Você pode fazer ciências para resolver problemas, né? Ou você pode fazer ciência para entender o mundo, né? Às vezes você começa tentando entender o mundo e resolve problemas, você quer resolver o problema e entende o mundo, mas as duas coisas são buscas igualmente nobres, né? E essa máquina inteira foi construída essencialmente para entender o mundo, né? Ela resolveu um monte de problemas. Todos esses, por exemplo, o sistema que tira, você imagina essa máquina produzindo todos esses petabytes aí de informação, e ela produz isso rápido, muitas vezes por segundo. Teve que se desenvolver todo um sistema de computação que pega esses dados, os bits mesmo, os uns e zeros, e tira dali rápido, porque já vem outra medida logo atrás. E esse sistema não existia. Os cientistas ali do CERN tiveram que inventar ele. Isso ficou como patente nos países que resolveram. Os ímãs que foram usados aqui também não existiam antes, né? Então, todo esse rescaldo tecnológico ficou lá, mas nunca foi o objetivo. O objetivo era saber do que é feito o mundo, saber do que é feita a matéria, né? Outro exemplo, esse sistema de computação, além de tudo, ele é distribuído, né? Ele tem, basicamente, esse lugar onde os dados produzidos, esse data center principal, isso é enviado para essas instituições, que são várias, que é o que eles chamam de Tier 1, são os lugares onde fica armazenado permanentemente, estão espalhados pelo mundo inteiro, e depois isso é redistribuído
distribuído para esses Tier 2, que são, eu não sei quantos são os... Aqui, ó, 170 lugares que tem o Tier 2, espalhado por 40 países. Um deles em São Paulo, ali na Barra Funda, lá no térreo do IFT, tem um Tier 2, o LHC, recebendo dados e analisando por grupos brasileiros que trabalham num dos experimentos, CMS. Né? Então, tudo isso aí é desenvolvido para entender a natureza. Né? A linguagem HTML foi inventada no CERN, também para fazer colaborações internacionais, por exemplo. Né? Foi um dos primeiros grupos de humanos a precisar da internet, porque os experimentos foram ficando maiores, envolvendo cada vez mais pessoas, cada vez mais espalhadas, e eles inventaram o HTML, que depois virou a língua principal da internet. Porque a matéria está quietinha lá, né? E a gente vai saber o que está lá dentro. Então, você precisa de muita força, muita energia para estar quebrando a matéria. Senão a matéria não estaria, a gente não estaria nessa sala aqui, tudo estaria se decompondo. E não se... Está tudo junto, o próton está ali, né? Você precisa perturbar, né? E outra, você precisa perturbar de um jeito muito específico, né? Você precisa pôr muita energia num lugar só. Né? Você pega um giz e quebra, você está separando ali aquelas moléculas de cálcio que compõem o giz, enfim, nem sei exatamente qual a molécula do giz, né? Mas você está quebrando ali uma distância, uma ligação entre moléculas. Isso quer dizer que você tem força para fazer isso. Né? Só que você vai quebrando, 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 uma hora você ficou com um grãozinho de giz muito pequeno, que você tem força para separar a metade direita do grãozinho da metade esquerda. É a mesma força, são moléculas se ligando. O que você não tem mais é condição de botar a sua força ali numa região tão pequena. Aí você pode buscar uma agulha e tentar furar aquele... Mas tem uma hora que a ponta da agulha é maior do que o pedaço. Uma molécula, por exemplo. Né? Então você vai tendo que encontrar jeitos de botar cada vez mais energia em regiões cada vez menores para quebrar coisas cada vez menores. E é isso que você está tentando fazer com esses aceleradores. Paradoxalmente, os aceleradores são cada vez maiores quando você tenta fazer isso. Né? Então, esses experimentos acabaram ficando realmente enormes ao longo do tempo, eles só cresceram. Né? Por exemplo, a geração anterior a essa, né, que é um experimento lá nos Estados Unidos, chama Tevatron, se eu não me engano, o perímetro, esse aqui é 27 quilômetros, lá acho que era 4, não tenho certeza desse número, não põe a mão no fogo, mas era algo como 4 quilômetros. Né? Então, em uma geração, você vê o quanto a coisa já cresceu. Bom, existe um outro grande acelerador que é o Fermilab, né? Sim, esse é onde fica o Tevatron. Então, o Tevatron foi a geração anterior de aceleradores, né? Ele descobriu várias dessas partículas, então o top foi a última partícula descoberta no Tevatron. Então, o quark top foi descoberto em, se eu não me engano, 97, no Tevatron, né? Que era um acelerador de mais ou menos 4 quilômetros, uma energia menor, né? E ele foi desativado em torno de 2000, esse acelerador. Ele foi desativado e agora ele está passando todo o aparato de aceleração de partículas que eles têm lá está sendo reformado para dedicar ao estudo de neutrinos, que é toda uma área em si. Né? Eu falei pelo menos 2 áreas já de física de partículas. Então tem a física de hadrons, que estuda essencialmente como esses caras aqui se ligam para formar próton, nêutron, pion e outras partículas da física nuclear, certo? Tem a área eletrofraca, que está preocupada principalmente com esses caras e como eles interagem com o resto, né? E tem uma área toda em si própria, que é estudar esses 3 neutrinos, que são os caras mais metidos dessa tabela. Eles não interagem com ninguém, eles são super difíceis de medir, porque eles passam por dentro de tudo, quase como se eles fossem invisíveis. Né? Até tem uns congressos hoje em dia que estudam esses caras junto com uma outra coisa que chama matéria escura, e o nome do congresso é The Invisible, porque eles são muito difíceis de ver. E aí os experimentos também são enormes. Tem o desenho de 2 deles aqui. Esse aqui, por exemplo, é caminhante. Né? Então você tem uma dificuldade tão grande desses neutrinos. Quando ele passa, imagina luz passando por aquele vidro. Ó. Grosso modo, a luz está passando, eu estou vendo tudo que está lá fora. Né? Mas não é 100%, o vidro é meio escurinho. Certo? Isso quer dizer que, de todos os fótons que estão vindo ali de fora, de vez em quando algum bate alguma coisa no vidro e para. Os neutrinos, passando pela Terra, é como se fosse vidro, eles têm a Terra transparente. Tem muitos desses
caras, acho que são 70 milhões de segundo no tamanho de uma unha, da unha do seu dedão. Milhões ou bilhões? Bilhões, ó, tá vendo? Por isso que é bom ter um físico de neutrinos na plateia. Bilhões, no tamanho da sua unha, 1 centímetro quadrado por segundo. Né? Só que esses caras passam e você não vê nada. E aí, quando é um jeito de ver, é tão difícil ver, o que você faz? Você preenche um volume enorme, isso aqui fica tudo cheio de água, né? Uma água super pura, para ter a chance de o neutrino passar nessa caverna. Ali tem 3 japoneses no barquinho, certo? E para ter uma chance de alguém acertar a água, nesse momento a água estava vazia, e tudo isso aqui que vocês estão vendo em volta são essencialmente câmeras olhando para dentro. Isso fica escuro, e quando o neutrino acertar uma molécula de água em algum lugar, você vai ter um sinal de luz. Né? E essas câmeras vão ver. E aí você fala, viu um neutrino. É assim que a gente tem que medir os neutrinos. Né? E isso aqui ainda é pequeno, porque tem um outro, que é esse experimento aqui. Está super difícil de ver, está claro, mas que os caras basicamente foram no Polo Sul e preencheram um cubo de 1 quilômetro de lado. 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. Um cubo enorme de gelo, e encheram esse cubo de câmeras com essas bolinhas. Eles derreteram o gelo e desceram as bolinhas, e fizeram essa grade de 1 quilômetro para tentar ver um neutrino passando por ali num cubo de gelo enorme. Não por acaso o nome do experimento é Ice Cube. Né? Então é super difícil ver. Esses caras, isso é todo um setor em si próprio para estudar neutrinos, e agora a gente meio outro, se você consegue estudar neutrinos, é produzir laboratório. Você choca partículas que, junto com a produção dessas partículas pesadas, você produz neutrinos, ou elas decaem em neutrinos, e você está querendo estudar as propriedades desse neutrino. Então, hoje em dia, o Fermilab, né, está se reformando para virar um experimento de neutrinos. Eles vão produzir os neutrinos no Fermilab, eles vão passar por dentro da crosta terrestre, ser medido em outro laboratório, e eu não vou saber a distância, 1.000 quilômetros? Eu não lembro. Esse experimento do Fermilab agora, que os neutrinos eles passam por dentro da crosta terrestre e são medidos em uma distância enorme. Eu não sei direito a distância, mas é algo de 1.000 quilômetros de distância lá para o outro lado dos Estados Unidos. Sim, por aí. E para estudar as propriedades do neutrino conforme ele se propaga por dentro da matéria. Né? Nesse caso, a matéria é a crosta da Terra. A Terra precisa ser redonda para isso dar certo. Né? Exatamente. Senão ele não ia acertar o laboratório lá do outro lado. 1.300 quilômetros. Estava na ordem de grandeza certa. Bom, eu tenho outras perguntas aqui, mas acho que nesse momento eu vou abrir se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Qual é o neutrino? Para que eles existem? Essa é uma boa pergunta. Então, tem algumas coisas que a gente sabe sobre a estrutura periódica desse desenho aqui, que é uma coisa que a gente chama de anomalia. Então, eu fui mostrar, isso. Cada família, né, você percebeu que tem umas colunas aqui, que até botei uma linha vermelha, chama de primeira geração, segunda e terceira, as propriedades vão se repetindo. Só que cada geração dessa aqui, se eu tirar um cara, vamos supor que eu tirasse o neutrino, eu falasse, olha, meu mundo está muito bem, só tendo esses caras que fazem os prótons e os nêutrons, e o elétron, que tem todos os átomos, certo? O neutrino não precisa existir para que a vida exista, para que as coisas existam, certo? Só que sem o neutrino aí a teoria é anômala, ela não faz nenhum sentido. É anômala. É um problema essencialmente teórico, em que essas interações aqui, elas precisam, para elas fazerem sentido, que haja um cancelamento entre a contribuição das 10 partículas em cada família aqui. Então, uma família dessa aqui, sem o neutrino, não estaria completo, e você não teria nenhum jeito teoricamente consistente de ter essas interações que você tem aqui. Então, no mínimo, essa função os neutrinos têm dentro do modelo, do ponto de vista teórico. Né? De um ponto de vista mais fundamental, por que cada partícula está aí? Isso é uma pergunta muito difícil de responder em ciência. Né? A gente responde como. Né? Então, eu sei como o próton é feito, eu sei como eu vejo que os neutrinos existem. Né? Então, tem um experimento famoso da descoberta dos neutrinos, mas dizer por que esses caras estão aí é uma pergunta que é
normalmente não é respondida. Até se vamos porque a gente descubra que por trás dessa tabela tem outra tabela, tem outras coisas mais fundamentais que eu junto para fazer esses caras. Eu ainda vou estar respondendo, na verdade, como eles são formados, né? E não por quê. Porque é uma pergunta muito difícil para a ciência, né? Não é uma pergunta que normalmente se responde, embora a gente fale, porque eu caio, porque tem a gravidade, né? Mas isso é uma postura de linguagem. Você está vendo qual o mecanismo que faz com que você caia. Então, você está descrevendo como você cai. Então, seria algo que possibilita a existência das forças também. Isso, essa teoria não seria consistente sem os neutrinos. Então, tanto que o grosso dessas partículas, mais ou menos até aqui a gente foi descobrindo, esse cara aqui caiu de surpresa para todo mundo, quando ele apareceu foi uma surpresa enorme, até teve um físico muito famoso, falou, quem pediu isso, né? Tipo, no restaurante, quem pediu isso aqui? Porque a hora que ele apareceu, você já sabia que para ser consistente tinha que ter todos esses outros caras aqui, né? Mas daí para frente, mais ou menos desse S para frente, todos os outros a gente sabia que eles tinham que existir antes de medir. Então, quando você já tinha achado o S e o Neon, estava na cara que tinha que ter um charme e um neutrino. Aí, por causa de uma propriedade desses 4 caras, já ficou óbvio que tinha que ter uma terceira geração. Aí, essa terceira geração, acho que o primeiro a ser visto foi o Bottom, né? Ou o Tau. Aí depois o top, e o último a ser visto foi esse neutrino do Tau, porque ele, além de ser da terceira geração, ele é um desses caras, eu acho que ele foi medido só em 2000, um experimento, acho que Gargamel, né? Gargamel. Posso só colocar uma coisa mais lenha nessa fogueira que o colega levantou aqui? E você tem toda a razão, a gente não sabe para que o neutrino existe, mas a gente sabe de uma coisa que eu acho muito curiosa. Para cada elétron do universo que existe, ou para cada próton que existe no universo, a gente estima que existem 10 bilhões de neutrinos. Então é uma partícula extremamente abundante. É aqui, está em toda preenche todo o universo. Só a gente não sabe para que ele existe. Eu acho que a gente não sabe por que quase nada existe, certo? Por que não? As coisas existem, e a física se limita a explicar, basicamente, quais são as propriedades das coisas que existem, né? E se elas são feitas de outra coisa, como que você passa de um nível para o outro, né? Como que os quarks se ligam para fazer o próton? Como que os prótons se ligam com nêutrons e elétrons para fazer o átomo? A pergunta que você está respondendo é quase sempre como, né? Esse porquê vai no meio do sentido, né? Se as coisas têm um objetivo para existir ou não, é um pouco mais abstrata, né? Não é algo que você responde normalmente com física, mas você vê que tem coisas que precisam estar aí para a teoria ser autoconsistente. Isso sim. É como se ele fosse uma parte do quebra-cabeça ali, né? Se utilizar e ele foi descoberto teoricamente e depois foi comprovado a existência. Não, ao contrário. O primeiro neutrino, ele foi uma charada assim, muito grande, porque você tinha uma coisa que era ainda física, o pessoal está fazendo física nuclear e olhando um decaimento chamado decaimento beta, né? Que é uma coisa onde é um decaimento nuclear que você produz um nêutron e um elétron, né? Aliás, um próton e um elétron. Peraí. Agora eu preciso lembrar, fazer a conservação de carga direito. É um elétron e um próton, um nêutron decaindo num próton, emitindo um elétron, certo? E aí, quando você faz a conta, se o próton virou um nêutron e um elétron, você sabe direitinho quanta energia tem para o elétron e para o próton. Portanto, você sabe que velocidade que o elétron deveria sair. Sai um elétron voando, o próton fica preso lá dentro do núcleo, sai um elétron. Você olha esse elétron e fala, aí, ele tem que sair sempre com a mesma energia, a diferença de energia entre a massa do nêutron e a massa do próton, né? Só que o elétron sai cada vez com uma energia diferente, né? E aí teve essa ideia de que tem mais alguém saindo aqui, está levando uma parte de energia, e aí cada hora o elétron está saindo, mas esse cara tem que ser invisível, é um cara neutro, né? E aí propuseram a existência do neutrino, né? Até no começo acharam que era um nêutron, né? Mas depois viu que não batia, tinha que ser um cara levinho, e assim foi descoberto o neutrino, foi descoberto empiricamente. É assim, tinha que ter um cara lá para conseguir explicar aquele experimento.
Isso quer dizer teoria ou experimento, né? São as duas coisas. Tinha um experimento que a gente não conseguia entender sem esse cara. Aí você fala, esse cara deve existir. E aí você vai lá e faz outro experimento, onde você tenta ver o cara diretamente. E aí é isso que a gente chama da descoberta experimental do neutrino. É um outro experimento que você vê ele diretamente. Você tem que bater ele, tem que fazer um volume enorme, parecido com aquele que eu mostrei ali, e pegar. Conseguiram. Então, hoje a gente viu todo mundo que está aqui nessa tabela foi visto diretamente, tão diretamente quanto possível. E por que, mais uma pergunta, por que a gravidade não é neutrino? Porque essa é um modelo padrão, eu escrevi ali modelo padrão, mas não está escrito o nome completo, é modelo padrão da física de partículas. Então, ele tem tudo o que a gente sabe, né, sobre essas coisas muito pequenas que existem. E a gente não sabe como a gravidade se comporta no mundo subatômico, muito pequeno. A gravidade ela é muito, muito fraquinha, a mais fraca de todas essas forças. Né? Então a gente consegue medir a gravidade quando você põe um planeta puxando o outro, certo? A gente está aqui sentado, mas precisa de um planeta Terra inteiro para segurar no chão. Né? Só que fosse, em vez de um planeta de massa, fosse um planeta carregado, eu estava morto, porque a força elétrica ia me esmagar completamente, ela é muito mais forte que a gravidade. Então, para você estudar a gravidade no mundo das partículas é muito difícil, porque as coisas envolvidas são muito pequenininhas, né? Não exercem força gravitacional nenhuma, né? Então você nunca, até hoje a gente não está muito longe, muito além do nosso horizonte, até da imaginação, como você faria para medir a partícula que gera a gravidade, se é que isso existe. Ainda tem um problema teórico, que é a gente sabe, pelo menos na teoria, explicar a gravidade em termos de uma teoria quântica de partículas, e a resposta é também não. Também não tem uma teoria hoje totalmente consistente que prevê, por exemplo, um graviton. Tem esse nome, né? O graviton seria a partícula da gravidade. Mas quando você tenta fazer uma teoria do graviton, a própria teoria ainda não é consistente. Diferente desses caras que têm uma teoria consistente para eles e depois a gente os viu, né, experimentalmente. Então, todos esses passos estão faltando no caso da gravidade. Então, a gente ainda não tem uma teoria de partículas para a gravidade. É uma hipótese. Ele é um nome, basicamente, né? É uma ideia. Fala todas as outras forças da natureza foram representadas por alguma partícula, então a gravidade também deve ser. A gente já batizou, vai ser graviton quando achar, assumindo que tem só um, né? Uhum. Mas a gente não tem nem sequer uma teoria totalmente consistente para as propriedades desse graviton. Como você pode ter uma noção dessa ordem de grandeza que você falou da mudança de neutrinos do universo? Porque seria um pouco detectável assim, e mecanicamente a gente não sabe fazer esse balanço energético, mas como você pode saber que tanta mudança se pode? Porque são muitas, né? Então, quando você olha para longe da Terra e vê coisas grandes e distantes, né? Você está olhando um movimento de galáxias enfim, de grupos de galáxias, né, grandes. E o movimento desses caras é ditado basicamente pelo conteúdo de matéria que existe lá fora, né? A gente tem medida do movimento dessas coisas com uma precisão tão grande que a gente sabe até que outra coisa que interage menos ainda do que o neutrino, né, que é o que a gente chama de matéria escura, está lá. A gente não faz a menor ideia do que é essa matéria escura, mas a gente vê as coisas sendo atraídas por ela, certo? E aí você consegue resolver, basicamente, equações para o movimento dessas coisas e descobrir um balanço, quanto tem que ter de cada coisa lá, certo? Então você consegue estimar o quanto de matéria, o que a gente chama de matéria bariônica, quanto que tem que ter de matéria escura, e no meio dessa conta também você tem que você inclui. Também você tem modelos muito precisos que prevêem como a matéria que a gente observa foi produzida. Então, quanto que tem de hidrogênio
no universo, quanto tem de hélio, quanto tem de carbono. Tem modelos que você fez e que prevêem direitinho, olha, tem que ter tal porcentagem de hidrogênio, tal porcentagem de carbono. Isso quer dizer que você entendeu bem os processos que produziram todos esses caras. Isso quer dizer também que você sabe como, nessa produção, quantos neutrinos foram produzidos. Certo? Então, você tem mais de uma forma de calcular o número, e assim, não é que você foi lá e mediu, certo? Você não foi e mediu quantos neutrinos tem no universo. Você sabe, você tem uma boa estimativa de quantos estão passando pela Terra, por causa desses experimentos, né? Você tem um bom modelo para como o Sol funciona, por exemplo. Então, você tem uma boa ideia de quantos neutrinos estão sendo emitidos do céu, do Sol, né? Mas, no fim das contas, esses modelos todos têm que bater com a mesma abundância de neutrinos, e é assim que você estima, né? Isso aparece em vários lugares. Né? Quando estrelas esfriam, por exemplo, elas estão emitindo alguma coisa. Se você não botar a contribuição de energia que elas soltaram na forma de neutrinos, você não explica como ela esfriou. E isso tudo te permite estimar com bastante certeza quantos neutrinos tem por aí. E outras coisas também. Certo? O professor Leopoldo estava vivo, na UFUSP, ele organizou uma escola concerne lá no Instituto, para a gente lá, e isso faz uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu participei de 2 escolas teóricas lá no seu Instituto, por sinal foi muito boa, né? Aí eu queria ver com o senhor, fazer um pedido aí, porque a gente que está fora da academia, mais ligado à ciência, saber se a Unesp tinha condição de fazer, porque o CERN passou por várias reformas ultimamente, que eu tenho acompanhado pela internet e tal, fazer uma escola lá de instituto de atualização sobre o CERN, né? Entendeu? Você sabe que tem algumas coisas regulares que acontecem. Então, o grupo, por exemplo, do CMS, tem o que eu estou tentando lembrar o nome do evento, que é anual, eu não sei se já voltou presencial, que é o SPRACE, é o grupo que tem lá no IFT, ligado ao CMS, eles fazem um evento, Masterclass, né? O Masterclass eu não sei se é aberto para todo o público, só para alunos de colégio, isso eu não tenho certeza. Esse Masterclass foi aberto para alunos. No IFT, a gente vai retomar logo um ciclo de palestras que a gente teve por muitos anos, chama Física ao Entardecer, e que fala sobre várias áreas da ciência. Então, tem isso também. Especificamente do CERN e do LHC, o que eu sei é o Masterclass, mas eu vou fazer a sugestão para as pessoas mais ligadas ao experimento, né? Isso aí sempre é melhor, eu estou aqui falando do experimento, mas eu sou teórico, né? Pode ser feito aqui também. Para debater a questão das partículas e Sim, o CERN. É uma boa sugestão. Chamar alguém para falar disso aqui. Alguém mais? Fernando? Você falou sobre vocês escolheram por acaso, pensando nesses experimentos de coisa de partículas, se você tem ali, você saberia que eram prótons ali colidindo, como é que você podia identificar o míon? O míon? A descoberta do míon foi feita numa experiência bastante diferente. Então, mas eu posso te dizer como que você acha partículas ali no choque de prótons, né? Basicamente, quando você... o que você está fazendo era o equivalente a jogar um carro em cima do outro, explodir 2 carros, certo? E depois tentar identificar qual era a cor do banco, sem saber que existia banco no carro, certo? Mas por que isso é possível? Isso é possível porque essas partículas pesadas, isso é uma coisa que elas fazem, que é pouco intuitiva, é que quando você produz uma partícula dessas, a maior parte das partículas aqui é instável, né? Você produz, por exemplo, um quark top, ele vive pouquíssimo tempo. Rapidamente, ele se desfaz em partículas mais leves. Isso a gente chama de decaimento, né? Mas o ponto-chave é que, conforme você vai descendo aqui, a massa total vai diminuindo, porque os caras são mais leves.
né? Então parece ter um desbalanço aí de energia, né? Isso aqui é uma unidade de massa, né? Então você vê, tem 1.300 dessa unidade aqui, e aqui somando tem 95,5, sumiu massa. Mas não é assim, a gente tem essa fórmula que todo mundo ama escrever, certo? A massa está sendo convertida em energia, né? Então, quando eu pego e olho esses caras que saem aqui e somo a energia total desses caras que saíram, eu vejo que tinha alguém lá com uma massa que decaiu neles, certo? Então, o que a gente faz é ficar olhando para o acelerador de partícula e vendo esses pedaços saírem, né? E somando a energia, escolhendo combinações de partículas ali e somando a energia delas. Na maior parte dos casos, você vai pegar duas partículas aleatórias, vai dar um número aleatório qualquer, certo? Só que se tem uma partícula que está sendo produzida lá, essa está dando sempre o mesmo número. De novo, e de novo, e de novo. Então, conforme você vai aumentando a estatística, você tem um monte de números que são combinações de energias de partículas aleatórias que você pegou, que vão subindo aleatoriamente, mas tem um lugar ali que começa a aparecer um cara que está sempre dando o mesmo resultado. Aí você fala que eu achei uma partícula nova. E aí você começa a pegar, produzir ela e estudar as propriedades dela. Então você consegue descobrir partículas, porque quando tem uma partícula sendo produzida ali, ela está sempre decaindo com uma energia que se conserva, certo? Então você consegue ver aparecer lá o cara, né? E assim você descobre partículas. Basicamente você tem essas combinações aleatórias e começa a aparecer um negócio, um pico, né, que se destaca. Com estatísticas suficientemente grandes, você acha partículas mesmo que você não estava procurando por aquela partícula específica. Pode ser que haja partículas ainda mais pesadas do que as que já tem? Pode ser. Teoricamente, já Pode ser. Basicamente, você vê o cara mais pesado aqui é o top, certo? Esse cara aqui. Ele tem, naquela unidade que eu falei, ele tem 172 gigaelectronvolts. É a unidade que a gente usa para medir o peso desses caras, né? O experimento que a gente tem ligado agora, que é o LHC, isso depende um pouco das propriedades da partícula, tem partículas que são mais fáceis de ver e outras mais difíceis. Mas, basicamente, hoje ele está procurando partículas até 1 teraelectronvolt. 2, 3, no caso de uma partícula que é muito fácil de ver, 9. Mas a gente está uma ordem de grandeza aproximada do top, certo? Algo como 1 tera. E é todo mundo que está aqui, os mais pesados são o top e o Higgs tem 100 gigas, centena de gigas. O Higgs tem 125, o top 172. Qualquer coisa mais pesada que 10 tera, nunca foi feito nenhum experimento no planeta Terra capaz de ver. Então é uma ordem de grandeza mais alta que aqui, foi o máximo que a gente poderia ter visto até agora. Qualquer coisa mais pesada que isso, não tem nenhuma chance de ter visto, porque a gente nunca botou tanta energia num lugar só, certo? Então, esse é o nosso limite até hoje, né? E esse experimento ele funciona com 14 teraelectronvolts. Então, você está fazendo choques de 14 teraelectronvolts, mas você precisa que toda a energia caia num lugar só, certo? E os choques típicos que a gente produz são bem menores que 14, apesar de você estar pondo 14 ali, né? Esse 14 é um próton do lado, um próton do outro. O próton tem 14, mas cada quark dentro do próton vai ter menos. Então, os choques que acontecem são os mais sortudos, onde você estava com muita energia num quarto só, quando você deu sorte, deu um choque muito forte, hoje são da ordem, o nosso recorde é 4, 5 teraelectronvolts, né? Então, qualquer coisa muito mais pesada que isso, não teve nenhuma chance da gente ver. A gente não fez o experimento aí. E quando você fala que o bóson de Higgs não tem spin, pensa assim que para alguns números quânticos é muito fácil a gente ver a presença ou ausência deles, porque tem uma interação que está vindo ali, né? Mas o spin, ele é uma coisa meio que interna. Tem várias coisas aqui que são internas, né? Então, para cada quadradinho desse, eu poderia fazer igual na tabela periódica, tem umas versões dessa figura que são assim, e botar uns numerinhos ali dentro do quadradinho, que é o que faz o quark U ser o quark U. Então, eu ia listar lá uma coisa que chama carga, uma coisa que chama hipercarga, uma coisa que chama spin, uma coisa que chama massa, são as propriedades daquele cara. Esse conjunto de números me diz que o quark U é o quark U. É isso que define ele, certo? Se eu medir uma partícula que tem aquelas propriedades, é o quark U, certo? Uma delas é o spin. A gente não entende por que algumas partículas aqui têm spin meio, outras têm spin 1 e o Higgs tem spin 0.
Não sabe. Como eu também não sei, porque a massa do Quark 1 é 4 MeV e a do top é 172 GB. Um é mega, 4 mega, 2 mega de fato. 4 é o outro, né? 2 mega eletronvolts, e o outro é 172 GB eletronvolts, e enfim, é uma massa de dois caras que de resto são tudo igual, né? Então, a gente não, esses números talvez indiquem que em algum momento eu vou achar uma coisa que está por trás e que explica esses números. Mas enquanto eu não acho isso, esses números são fatos. Eu medi e é essa a propriedade da partícula. Exatamente, você pode medir um spin. O spin com campo magnético. O spin, ele é como se fosse um imãzinho. O spin vem associado a o que a gente chama de dipolo magnético, que é como se fosse um ímã. Então, quando você põe uma partícula com spin num campo magnético, o spin aponta na direção do campo. Certo? Então, para essas partículas mais estáveis, as mais leves, eu consigo, de fato, pôr ela ali num laboratório e botar spin para cima, e botar spin para baixo, tá manipulando o spin. Para as mais pesadas, eu consigo ver que ela decai certas coisas e tem conservação de momento angular de decaimento. Então, eu vejo que a coisa que começou o decaimento tinha momento angular, e é isso que é o spin, é o momento angular intrínseco delas. Então, eu meço mesmo o spin, porque ele está associado não só ao momento angular, como também a um dipolo magnético. Então, todos esses caras, principalmente, a gente adora o spin deles. Boa parte dos computadores quânticos que tem por aí envolvem ficar manipulando para que lado está apontando o spin do elétron. Pode ter uma pergunta? Professor, você mostrou as fotos de todos os equipamentos, laboratórios, claro que aquilo tem um custo muito alto, né? Como que os cientistas, na sua opinião, fazem para que isso seja financiado pelo Estado ou por alguma empresa? Acho que a maior parte do Estado. Porque se pega a NASA, os caras, pelo menos falando, fazer um foguete, eu vou para a Lua, vou fazer um telescópio, ter uma foto. Mas como convencer as pessoas? Eu vou estudar algo que eu não sei para que serve e não dá para enxergar, assim. Olha, eu acho que o problema é bem parecido. A gente já perdeu essa batalha algumas vezes. Então, eu vou te dar um exemplo. Você poderia se perguntar também, para que serve para a Lua? Aliás, muita gente faz essa pergunta porque está a tirar dinheiro da NASA, né? E a resposta não serve para muita coisa mesmo ir para a Lua. A gente quer ir para a Lua, é diferente, certo? É bem diferente. Eu quero que a humanidade conquiste o espaço. Serve para alguma coisa? Provavelmente não. O espaço provavelmente é muito menos agradável do que a Terra, certo? Mas é uma questão de objetivo, né? A ciência é uma dessas coisas que dá sentido à vida, inclusive, né? Agora, a pergunta mais prática sua, a hora que você vai falar com um político, o que você faz? Né? E aí tem vários... É uma coisa que você tem que atacar multifacetada, certo? Então, por um lado, você tem que falar com a sociedade. Isso é uma coisa que os cientistas falharam muito nos últimos 30 anos, quase, certo? Que é vir e contar para as pessoas. As pessoas ficam encantadas de ouvir essas coisas, certo? Isso é uma coisa que você quer saber, você não sabe para que você quer saber. Mas quando eu começo a te falar do que tem dentro do próton, você quer saber o que tem dentro do próton. A maior parte das pessoas, quando ouve falar, não, tá vendo aquele pontinho brilhante ali? É Júpiter. Serve para alguma coisa? Não saber que aquilo é Júpiter, mas as pessoas ficam encantadas. Pô, tem um planeta, ele é uma bola de gás gigante, um pouquinho maior que ele fosse, ele virava uma estrela. Ele colapsava e virava uma estrela, sabe? Essas coisas as pessoas querem saber. E se a comunidade científica fizesse um trabalho melhor de ganhar corações e mentes, já era metade do caminho, porque as pessoas iam refletir isso no que elas exigem dos políticos. O outro lado, eu fiz aqui um pouquinho, é ir para a indústria e falar o seguinte: para construir esse acelerador, eu vou ter que gastar alguns bilhões de desenvolvimento em tecnologia. O governo vai pagar, certo? Normalmente são governos que pagam toda essa ciência. Em qualquer lugar no mundo, em qualquer momento da história, ciência desse tipo nunca foi paga pela iniciativa privada. Agora, quem usa as patentes é a iniciativa privada. Quem ficou com as patentes do Siemens, quem ficou com o HTML, o HTML foi livre, mas quem usa o HTML hoje é o Gmail, é o Google,
certo? O Facebook, todo mundo usa HTML. Então, tem um argumento que é válido todas as vezes que se construiu grandes colocações dessas. Isso vale para a base internacional espacial, isso vale para mandar o homem para a Lua, isso vale para o LHC. Os países que fizeram o desenvolvimento desses experimentos ganharam mais com as tecnologias que foram desenvolvidas nos experimentos do que o que eles gastaram nos experimentos. Então, todas essas patentes, nos anos seguintes aos experimentos, acabaram fazendo com que esses países liderassem certas áreas de tecnologia. Então, supercondutores, por exemplo, o avanço que foi obtido, e ímãs grandes, e criogenia, e vácuo, tudo isso aqui acabou sendo aplicado depois. Então, hoje, você vai fazer um exame laboratorial, tomografia PET, certo? PET quer dizer Positron Emission Technology. Você está medindo pósitrons. Os detetores que estão em volta da pessoa e que medem o que sai da pessoa para descobrir onde está o tumor são detetores de física de partículas. Eles foram desenvolvidos em algum laboratório de física de partículas 30 anos atrás. E que países vendem esses aparelhos? Os países que construíram esses aceleradores de partícula, não os que ficaram assistindo. Né? Então, tem um estudo da Organização Mundial do Comércio, de já há muito tempo atrás, que mostram o seguinte, o melhor, correlações são sempre complicadas, mas o melhor preditor do PIB de um país é o investimento em ciência e tecnologia. Então, o que eles fizeram? Eles mostraram que se você olha em qualquer momento e vê assim, aqui estão os países mais ricos, PIB per capita, ordena do primeiro até o último. E aqui ordena investimento em tecnologia e ciência como porcentagem do PIB. E vê que, por exemplo, em primeiro está o país A, B, C, D, mas aqui está invertido. Tem um país que o mais rico é o C e o menos rico é o D, mas o D está invertido com o C em termos de investimento em ciência e tecnologia. Esse é o melhor preditor que você tem de que 10 anos depois isso vai inverter aqui. E o país que era mais pobre ficou mais rico porque ele está 10 ou 15 anos antes investindo uma porcentagem maior do PIB dele com ciência e tecnologia. O maior exemplo disso é a China, hoje. A China subiu várias posições porque ela já investia em ciência e tecnologia, ela estava várias colocações acima em termos de investimento em ciência e tecnologia do que ela estava em PIB. E ela só foi subindo no PIB. Demora 10, 15 anos. Nenhuma empresa privada faz investimento para 15 anos. Né? Então, isso é uma decisão de governos, de todos os países. E não há investimento só na ciência que dá certo. Né? Tem uma anedota muito legal que diz como a gente é incapaz de perceber qual é o investimento em ciência que vai dar resultado. Né? Que é o seguinte, um pouco antes da invenção do carro, o governo americano organizou um esforço enorme, porque eles precisavam, e botaram um monte de dinheiro nisso, eles precisavam uma solução para o maior problema que afligia eles, que era o que fazer com o esterco de cavalo. E juntaram um monte de gente, um monte de propostas, vamos queimar, vamos transformar nisso. E menos de 10 anos depois desse congresso, não tinha mais cavalo, porque o Ford apareceu e tinha carro, e o problema sumiu. Né? Isso é um exemplo de que os países que tiveram mais resultados investindo em ciência, eles investiram mais ou menos em todas as áreas da ciência, porque você não sabe de onde vai vir o que importa, né? Claro que você dá peso, e você também não vai achar nenhum país do mundo, em nenhum momento, que investiu mais em física de partícula do que em medicina, em farmácia, em certa cura do câncer. Tem peso essas coisas, mas os países que foram bem-sucedidos investiram mais ou menos tudo, né? Todas as áreas, você não sabe de onde vai vir. Ricardo Mateus, para ministro da Ciência e Tecnologia, imediatamente. Então, a gente vai te ouvir a noite inteira, falando sinceramente. Tá? Agora, acho que a gente já está bem adiantado na hora, mas eu queria que você falasse para
os jovens como eles lá, né, que gostariam de trabalhar na área que você está falando, ou em física de partículas, não precisa ser raros, por exemplo, outra coisa. O que eles poderiam fazer, qual o caminho trilhar? Não, hoje eles têm um monte de opções, né? Então, para fazer física de partículas realmente é coisa de físico, né? Então tem que fazer uma graduação, um bacharelado em física, né? Você não vai estudar as coisas que você precisa para estudar física de partículas, basicamente em nenhum outro curso. Né? Precisa saber bastante relatividade, bastante mecânica quântica, isso você aprende. Matemática. Muita matemática já para entender mecânica quântica e relatividade, certo? E isso você vai fazer num curso de física. Só que aí você termina o curso de física, você sabe a física até mais ou menos 1915, 20, né? Então aí tem que fazer pós-graduação, tem que fazer mestrado e doutorado, né? Hoje você tem pós-graduações muito boas aqui no Brasil, então você não perde praticamente nada fazendo mestrado no Brasil, né? O doutorado, aí você tem vantagens já de querer fazer um doutorado fora, por exemplo, para quem pode, né? Porque aí não é tanto a qualidade dos cursos, mas sim o fato de que se você escolher um lugar bom, você vai estar num lugar onde passa muita gente, né? Então isso é muito importante, fazer contato, né? Hoje a física não se faz mais como... Tem muitos desses filmes, né? Tem um cara sentado num cantinho, com um pergaminho e uma pena, né? Fazendo lá conta, não é mais assim, né? Nem tem condição de ser assim. A quantidade de informação necessária cresceu muito. Então, você tá nesses hubs onde passa muita gente é essencial. Principalmente para quem quer fazer física de partículas, se for um lugar conectado aos experimentos, né? Então, os Estados Unidos hoje estão focando todo o esforço dele em neutrinos, né? Está indo mais para esse lado, ao passo que a Europa está focando mais nessa física eletrofraca, investindo o esforço deles nisso. A China está querendo entrar na brincadeira, né? Se a China entrasse na brincadeira de construir um acelerador, seria fantástico, eles têm muito dinheiro, né? E para institutos que têm essa conexão com experimentos, é melhor ainda. Isso pode ser feito no doutorado ou no pós-doutorado, né? Então, é esse conselho que eu dou. Mas, acima de tudo, fazer o que você gosta, né? É um trabalho árduo. Física não é algo que você faz por obrigação. É muito difícil. É algo que você vai estar o tempo todo se sentindo burro, o tempo todo tentando resolver problemas que nunca ninguém resolveu, né? Basicamente é isso. Você está o tempo todo olhando um problema que não tem solução feita, ninguém resolveu. Então você vai apanhar, você vai sofrer, não vai... E se você não gosta, coisa é algo que é muito difícil se manter motivado, né? Não é algo para fazer, eu preciso de uma profissão, eu vou fazer física, né? Isso para qualquer área da física, né? Ciência, na verdade, tem isso em comum, acho que em praticamente todas as áreas. Então, mesmo dentro da área que você vai andando pela ciência, fazer sempre o que você gosta. Você tem que estar interessado no que você está fazendo, porque senão é muito árduo o trabalho, aí não vale a pena. Certamente. Vou fazer um pouco de propaganda, então vai ter esse curso, ele é voltado para alunos de ensino médio, no segundo, terceiro ano, e é de fato para aprender, assim, fazer algumas continhas dessa física de partículas. Eu falo da descoberta do neutrino, eu falo como descobrimos quark, enfim, é sábado, né? Sábado de manhã. Sábado de manhã. Precisa gostar, como eu disse, precisa gostar. São 4 sábados seguidos pela manhã, né? E acontece lá na Barra Funda, no auditório lá do IFT. Né? Então, quem quiser está convidado. As inscrições são aqui. É melhor se inscrever, né? Tá aqui o link, né? E enfim, aqui estão os patrocinadores todos. Esse lugar aqui, o ICTP Safer, é uma iniciativa da Unesco, né? Que esse CTP, ele é o International Center for Theoretical Physics. O primeiro foi feito lá na Itália, em Trieste, e a primeira representação desse, que é da Unesco, a primeira representação desse instituto fora da Europa, fora de Trieste, foi feita aqui no Brasil para atender a América Latina toda, e ele é hospedado lá no IFT, na Barra Funda, e organiza esses eventos.
Tem vários cursos, viu? Inclusive, se vocês entrarem aqui, esse ano teve um curso de quântica para alunos do ensino médio, teve um de ondas, teve vários cursos relacionados à física, todos dirigidos para o ensino médio. Acho que está tendo um de cosmologia agora. Teve um de aplicação de física à biologia. Teve vários cursos legais. Não, tudo de graça. É só se inscrever e aparecer. Tem também um outro link para professores de ensino médio. Não sei se tem algum aqui, mas quem é professor de ensino médio tem também cursos dedicados para professores de ensino médio que queiram poder falar para os seus alunos sobre essa física contemporânea, e você pode ir lá e aprender isso direto das pessoas que trabalham com isso. Muito bem. Bom, agradeço infinitamente a sua presença, Obrigado a você. Ricardo, porque realmente é uma delícia de escutar. Agora entendo por que os alunos ficam tão queridos, você é tão querido. E Obrigado. agradeço muito a presença de vocês são todos muito bem-vindos aqui, em quaisquer outras atividades que a gente faça, apareçam mesmo. Gostei bastante de vê-los aqui.